Hoje a TV Firminópolis para Todos demonstra como a atual administração tem tratado os seus filhos que trabalham em função desse município. Voltamos no ano de 2009 para relembrar a história do senhor Hélio Baduca, que trabalhou durante 16 anos em prol ao povo dessa cidade. Bom, meu pai foi vereador em Firminópolis por 16 anos, um vereador muito querido. Eu conheço a história da política de Firminópolis desde os meus 8 anos de idade, que foi quando eu vi o meu pai ser candidato pela primeira vez. A gente sempre foi uma família humilde, porque meu pai gostava de trabalhar para o povo. Quantas vezes vi meu pai fazer as coisas para o povo e pedir que a gente tivesse paciência e que a gente entendesse que aquela pessoa lá fora estivesse precisando mais que a gente. E com isso a gente foi aprendendo a valorizar cada dia mais o ser humano. Porque tudo que meu pai deixou para a gente, as 6 filhas dele, foi responsabilidade, amor ao próximo, amor com ele, com a minha mãe, na nossa família. Porque na nossa casa podia faltar tudo, menos amor, respeito. E hoje eu estou aqui muito triste, porque hoje eu estou falando dele, eu não estou com ele. Tem 2 anos e meio que meu pai foi embora. Deus levou ele numa triste situação, que eu nunca esperei na minha vida. Queria ter visto meu pai feliz antes de ir embora. Mas, infelizmente, acontecem coisas que a gente não entende. Meu pai, há 3 anos e meio, mais ou menos, recebeu, quem conhece a história do meu pai sabe que meu pai sempre tentando fazer alguma coisa para complementar a nossa renda, porque, como eu disse, ele estava sempre ajudando o próximo e às vezes a gente precisava complementar a renda de casa. Então, o Tuti era prefeito e o meu pai foi conversar com ele, pedir para ele um espaço no campo de aviação, que todo mundo em Firminópolis sabe que lá é o lixão da cidade, que lá é jogado todo o lixo e que não é usado para nada. O Tuti foi muito bondoso e doou para ele, documentado lá na prefeitura, o espaço para que meu pai pudesse limpar, tirar o lixo de lá e fazer uma roça de mandioca para fazer farinha. Meu pai sempre gostou de trabalhar com isso. E, às vezes, meu pai não tinha dinheiro nem para ir lá, pagar alguém para bater um veneno, capinar a roça. E meu pai doente, que a população de Firminópolis inteira lembra que meu pai teve pancreatite, ficou com pancreatite crônica. E, mesmo assim, meu pai doente estava lá capinando, batendo um veneno, indo em busca do que era melhor para a gente. E o sonho do meu pai sempre foi ficar o tempo todo ajudando o pessoal de Firminópolis. E aí, infelizmente, o Tuti candidatou, meu pai apoiou ele, não quis apoiar o atual prefeito, e o Tuti perdeu a eleição. E em relação ao meu pai não ter apoiado o atual prefeito, ele, como retaliação, mandou a máquina, assim que ele tomou posse, mandou a máquina passar em cima da roça de mandioca do meu pai. Meu pai estava lá no dia, meu pai estava lá na hora, ligou para os vereadores amigos dele para pedir para o Leonardo não fazer isso, para não fazer aquela maldade, era muito grande, lá era o lixão da cidade, ninguém usava. E aí então chegou lá o vereador Odilon e o Edson Davi, que eu acredito, na verdade, na integridade deles, e sei que eles não vão mentir, porque foram eles que ligaram para o Leonardo e pediu para o Leonardo parar a máquina. O Leonardo falou para o motorista, para a máquina, e quando eles virarem as costas, você continua passando. E assim ele destruiu todo o sonho do meu pai. Daquele dia eu vi meu pai chorar, daquele dia para cá meu pai não dormia mais, daquele dia para cá o meu pai ficou depressivo, triste. O meu pai que era uma pessoa alegre, todo lugar que você chegava que tivesse uma risada, aquela risada era o meu pai que estava causando. Meu pai foi vereador 16 anos, trabalhando para o povo, e quando ele precisou, por causa de uma adversidade política, o Leonardo fez essa maldade com ele. Mas o pior para mim não é isso não. É que o Leonardo falar em cima de um palanque que não fez isso,
Leonardo, você sabe que a gente tem provas, a gente tem fotos, a gente tem filmagem, a gente tem processo aberto no fórum que qualquer pessoa pode ver. O nosso advogado é irmão do seu candidato a vice-prefeito. Eu estou falando direto para você, porque eu peço todo dia para Deus perdoar você, para a gente poder viver em paz. Porque o que você causou na nossa família, a tristeza, a gente busca meu pai nos cantos da cidade. E nós não vamos achar ele nunca mais. Meu pai adoeceu e morreu em questão de 1 ano. Foi 1 ano depois disso. Meu pai tomava 3, 4 remédios para dormir e não conseguia dormir, de tristeza. Meu pai falava, eu não tenho dignidade mais. Acabou. O que ele fez comigo, ele tirou minha dignidade. E nós? Nós, como é que nós ficamos? Nós não temos lugar mais para achar meu pai. Queria só que tivesse dignidade e respeito pela nossa família. Porque o povo de Firminópolis conheceu meu pai. O povo de Firminópolis sabe quem foi Hélio Baduca, numa placa, num monumento, sabe? Na cabeça, no coração, nas necessidades que meu pai ajudou a suprir. O povo de Firminópolis lembra disso. E você não admitiu o que você fez? Você fala que você é um homem de Deus? Você precisa admitir, então, porque eu não consigo ver as mãos de Deus numa crueldade daquela. Nas fotos, quando eu vejo meu pai saindo de cabeça baixa, vendo a máquina passar na roça dele, aquilo machuca tanto o nosso coração, a minha mãe, as minhas irmãs, a minha sobrinha, que tinha o meu pai como pai, tinha exatamente 3 anos quando meu pai foi embora. E agora? Ela procura por ele todo dia, uma estrelinha no céu. E você? Você não lembra dele mais? Já esqueceu ele? Porque eu não acredito que o povo de Firminópolis esqueceu. Eu estou aqui por um único motivo, para lembrar para todo mundo quem foi meu pai. Para lembrar para todo mundo quem foi o Hélio Baduca em Firminópolis. E para lembrar você do que você fez com ele. Seja verdadeiramente um homem de Deus. Pelo menos admita o que você fez com ele. Porque você diz que o que você fez, você disse na rádio, que o que você fez foi porque lá pousavam aviões. Que aviões? Vai lá agora para ver. É lixo, é só lixo de novo. A mandioca que o meu pai estava plantando já estava grande. E hoje, sabe o lugar que tem lá? Lugar de lixo. Só isso. É o que era antes. Nunca houve avião lá, nunca teve avião. É por isso que eu estou aqui, porque eu acho que tem que ser passado verdade para as pessoas. Eu não estou aqui falando como eleitora, eu não estou aqui falando em relação à política, não. Estou falando como uma pessoa que sofre pela falta do meu pai. E eu vi ele morrer 1 ano depois. 1 ano depois de tristeza, de choro, de humilhação. Foi isso que aconteceu com meu pai. Você fez isso em fevereiro de 2009, em março de 2010 o meu pai faleceu. Eu gostaria de dizer para qualquer cidadão firminopolino, seja ele que me conheça ou que nunca me viu, que se você quer ter certeza de tudo que eu estou falando, o processo está à disposição para qualquer pessoa no fórum. E nós passamos as fotos que a gente tirou, que o meu pai ainda conseguiu chamar minha sobrinha para tirar fotos da máquina passando lá. E eu queria que vocês vissem isso e imaginassem como é que não está o coração da minha família nesse momento. Como é que a gente não fica diante da perda do maior exemplo que a gente tinha em casa. Então, eu queria muito que antes de qualquer decisão de vocês pudessem constatar a verdade. Eu não estou aqui para mentir, não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui por uma questão de oportunidade de pedir para ele. Fale a verdade, seja verdadeiro. Lembra da dor que a gente sente, do que você conseguiu causar na nossa família. E seja pelo menos verdadeiro de admitir o que você fez com meu pai. Então, esse processo está à disposição. Quem quiser ver, ele é público, ele é um processo contra a prefeitura e o atual prefeito. Tá? E o meu pai estava totalmente legalizado, meu pai podia usar aquele espaço para plantar. Então, eu queria que, se vocês tiverem a oportunidade, vai lá, dá uma olhada no processo para ver que eu não estou mentindo. A perseguição em Firminópolis tem sido a marca dessa administração. Conforme o relato dessa filha, é notório a gente ver a tristeza e o vazio que causou nessa família. E impressiona
que o governo pode ser poderoso demais para trazer a uma sociedade tudo aquilo que ela necessita, mas pode ser mesquinho demais para tirar tudo aquilo que um homem tem. O programa Firminópolis para Todos vem hoje contar uma história muito triste, somente para relembrar as pessoas de como é cruel a atual administração. Hoje nós estamos na residência do senhor José, que na época, junto com o Hélio Baduca, fez uma plantação a qual foi destruída por pura perseguição. Nós vamos conversar com ele agora, que vai contar pra gente essa história. Eu trabalhava para o Hélio, aí depois eu plantei para ele, nós plantamos lá 3 toneladas de rama de mandioca. Aí plantou, nasceu muito bem, né? Ela estava numa posição assim de 1,5 metro de altura. E aí, nesse meio de prazo, o Hélio falou para mim, falou, eu vou te dar um pedaço de roça para você plantar para você. Aí eu peguei e ainda fiz uma pergunta para ele, se podia plantar. Ele falou, não, pode plantar, aí não tem problema nenhum, né? E eu plantei, e depois nasceu muito bem, cresceu. Quando eu estava começando a colher, aconteceu esse fato. Aí eles veio com a patrola e não avisou nem nada. Que não teve conversa, não teve combinação de nada. E aí o que aconteceu? Eu vi, tinha feijão arrancado na hora de colher, de bater, tinha feijão maduro, lá ainda sem arrancar, tinha feijão nascendo. E meu milho de pipoca que eu plantei estava na hora de colher, o milho estava chegando na hora de colher. E aí eu vi, ele chegou, não perguntou nada, chegou e mandou a patrola. E foi destruindo tudo. Bandeira de feijão enrolando com terra e amendoim, milho de pipoca, e foi enrolando tudo e fazendo os pavilhões, os montes e deixando lá. Aquela maior, e eu nunca tinha visto uma coisa igual, uma covardia. Ele como um homem evangélico, que fala que é pastor, né? Fazer um papel daquilo, aquilo eu achei absurdo. Quando Ninguém reembolsou você de alguma forma? Não, até não. Hoje, contando pra gente essa história e sabendo da crueldade desse atual administrador de Firminópolis, o senhor tem algum medo de que essa matéria vá ao ar? Alguma rejeição? Não, de espécie alguma. É preciso dele ver isso, para ele ver o tamanho da covardia que ele fez, né? É preciso dele ouvir isso e ver, e a população ver, para saber com quem que é ele, né? Com quem que está mexendo, como que é ele, quem é ele, né? Ele como um evangélico, uma maior autoridade da cidade, e fazer um papel desse. Todo mundo tem que ficar sabendo disso.